Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender a como montar uma carteira de investimentos vencedora para o longo prazo. Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos, eu sou analista de valores imobiliários e o objetivo do canal Fracionários é passar conhecimento sobre investimentos com o foco da construção de um patrimônio financeiro no longo prazo. Antes de a gente entrar diretamente no assunto, eu gostaria de passar um panorama geral sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro ele é basicamente constituído por duas figuras, os poupadores e os tomadores. Os poupadores, também conhecidos como agentes superavitários, são aqueles que possuem dinheiro, possuem a grana, que querem investir e querem assim obter retornos financeiros. Do outro lado você tem os tomadores, também conhecidos como agentes deficitários, que precisam desse dinheiro, precisam pegar esse dinheiro emprestado, tá certo? E o que acontece? No mercado financeiro, para que esse ciclo continue ocorrendo, você tem diversos agentes, você tem diversas figuras para que isso aconteça. E esse empréstimo basicamente ele acontece por meio da renda fixa. A maioria de vocês deve conhecer os títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto. Quem compra título público está emprestando seu dinheiro para o governo, tá certo? Para que ele possa investir, por exemplo, na infraestrutura do seu país. Então você empresta o dinheiro para o governo e o governo irá devolver esse dinheiro no prazo determinado com juros sobre esse valor emprestado. Você também consegue emprestar esse dinheiro para bancos por meio dos certificados de depósito bancário. Quem compra esses títulos, os CDBs, você vai emprestar o dinheiro para o banco, que também irá pagar um juros sobre esse valor e vai te devolver no prazo determinado. Há também os títulos de crédito corporativo, que são conhecidos principalmente as debêntures, né? Então, quando você compra esses títulos, a empresa vai também pagar juros pelo seu valor que você emprestou. E esse tipo de empréstimo basicamente representa o mundo da renda fixa. Quem investe na renda fixa, via de regra, está emprestando o seu dinheiro para um outro agente e esse agente irá devolver esse dinheiro pagando juros sobre esse valor, tá certo? A renda é fixa porque na hora que você fecha o contrato, você está acordando uma taxa. Essa taxa pode ser pré-fixada. Por exemplo, você vai emprestar 10 mil, você quer 5% de juros ou 10% de juros sobre esse valor. Então você está pré-fixando essa taxa de empréstimo. Ou então, você também pode fazer uma taxa pós-fixada. O que significa isso? Geralmente você indexa um valor, por exemplo, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Então você vai pós-fixar, você vai indexar esses juros pela Selic, tá certo? Geralmente assim você faz o investimento, na verdade você faz o empréstimo e esse empréstimo é corrigido pela taxa Selic, por exemplo, e esse valor é devolvido para você no final do contrato. E vocês devem estar se perguntando, aonde a renda fixa se encaixa numa carteira de investimentos para o longo prazo? Basicamente a gente usa para dois objetivos. O primeiro deles é quando a gente tem um prazo determinado, a gente tem uma data que vai querer usar esse valor. Por exemplo, você quer juntar dinheiro para quitar a entrada de um apartamento, de uma casa, ou você pagar a faculdade ou o colégio dos seus filhos. Então, já que você vai precisar contar com esse valor num prazo determinado, você deve investir em títulos da renda fixa, como os títulos públicos e os títulos de crédito privado, tá certo? O segundo objetivo é a criação da reserva de emergência. A reserva de emergência é a parte mais importante que a gente tem investido na renda fixa, tá certo? A reserva de emergência ela é construída para suprir as nossas necessidades quando a gente não puder sustentar a nós e a nossa família. Por exemplo, pode acontecer algum acidente, você pode perder seu emprego, você pode ter algum problema de saúde que você não vai ter a renda do seu trabalho, você não vai conseguir suprir as suas necessidades de sobrevivência. Então você precisa ter essa reserva de emergência para em casos que isso aconteça e você não consiga suprir as necessidades de sobrevivência, tá certo? Esse valor ele varia geralmente de 6 meses a 12 meses de salário. Por quê? Para 6 meses pode ser aquela pessoa que tem um emprego mais estável, você tem uma tranquilidade maior. Por exemplo, na pandemia do coronavírus a gente viu que alguns serviços não pararam, né? Não poderiam parar, como fornecimento de água, fornecimento de luz, tá certo? Hospitais, a área da saúde como um todo. Então, se você se enquadra nessa categoria de ter um emprego mais estável, talvez você se sinta mais seguro de ter apenas 6 meses de salário, tá certo? Por outro lado, aquele profissional autônomo que varia muito, a depender do dia a dia, você tem resultados diferentes, mês a mês você tem
um salário diferente. Faz mais sentido você ter 12 meses de salário na reserva de emergência para te dar mais segurança, para te dar mais tranquilidade, caso algum evento como esse que a gente passou, que foi muito difícil, ou por qualquer outro motivo que você não consiga suprir a sua necessidade, você tem essa reserva para você conseguir sobreviver e dar a volta por cima, tá certo? Entrando agora na parte da renda variável, que basicamente serão ações e fundos imobiliários, vamos começar primeiro por ações. Como é que a gente vai conseguir dar o nosso primeiro passo para escolher a nossa primeira ação? Você vai usar as suas vantagens de investidor amador. O que é isso? A primeira vez que eu me deparei com esse termo foi lendo o livro O Jeito Peter Lynch de Investir, de um dos maiores gestores do mundo, que é o Peter Lynch, e um dos maiores investidores também. No livro dele, ele passa e ressalta várias vezes as vantagens do investidor amador. E o que ele quer dizer com isso? Por exemplo, na carreira dele, ele começou a ter uma percepção, uma observação muito diferenciada dos outros investidores. O que acontece? As empresas que são negociadas na Bolsa de Valores, elas criam produtos, prestam serviços para a sociedade na qual vivemos. Então, diariamente, você lida com esses produtos, você enxerga, você experimenta esses serviços, esses produtos no seu dia a dia. Então ele começou a fazer isso, ele começou a observar, ele começou a prestar atenção em todas aquelas empresas que têm o capital aberto, são negociadas no mercado de ações e que prestam e criam produtos para a gente, tá certo? Então, por exemplo, ele fala muito dos investimentos que ele fez na Dunkin' Donuts, na Taco Bell e no Walmart, que são empresas pouco conhecidas por todos, mas que ele via no dia a dia ali que todo mundo gostava do produto. Você via que todo dia de manhã o pessoal ia lá tomar um café, via como o café era bom da Dunkin' Donuts e tinha uma recorrência, as pessoas voltavam. Então ele começou a enxergar isso e viu como era extremamente valioso a gente, como investidor amador, colocar isso em prática. Por exemplo, eu sou formado em engenharia mecânica, tá certo? Então, ao longo de 5 anos na universidade vendo a engenharia, eu criei um conhecimento, eu criei uma habilidade muito grande para conhecer empresas que criam relacionadas a máquinas e equipamentos, por exemplo, a WEG. Então, eu conheço os produtos da WEG, eu tenho uma facilidade para entender o negócio da WEG, tá certo? Então, eu também tenho, por exemplo, conhecimento sobre carros. Então, eu conheço empresas como a Matel Leve, que produz componentes e acessórios para motores de combustão interna dos veículos. Eu tenho facilidade para entender o mercado da Shop Maxon, que cria as rodas de liga leve. Eu tenho uma facilidade para entender os produtos da Tupi, que faz conexões de ferro fundido, entendeu? Então a minha formação, a minha experiência me deu um diferencial para conhecer essas empresas. Por exemplo, eu já trabalho no setor de óleo, energia e gás há 3 anos e meio, então eu tenho uma facilidade maior, eu tenho um conhecimento diferenciado em relação às outras pessoas. Eu conheço como é que funciona o negócio das distribuidoras de gás natural canalizado, como funciona as empresas do setor elétrico, as empresas distribuidoras de combustível, entendeu? Então na minha vida, essa experiência, tanto de faculdade como profissional, foram moldando alguns conhecimentos em mim, criando uma base sólida em algumas disciplinas, em algumas áreas, tá certo? De empresas que prestam serviços e que criam produtos. Então esse é o meu diferencial, essa é a minha vantagem como investidor amador, tudo aquilo que eu passei até hoje. Então, por exemplo, você que é da área da saúde, não tem ninguém melhor para dizer se um serviço de alguma operadora de plano de saúde ou que fornece os produtos, máquinas e equipamentos para os hospitais são bons ou ruins. Você vive isso todo dia, entendeu? Então você conhece mais do que outras pessoas sobre esse tipo de negócio. Para você que, por exemplo, trabalha na área financeira, você pode conhecer muito sobre bancos, sobre seguradoras. Para quem é engenheiro civil, pode conhecer muito sobre construtoras, incorporadoras, entendeu? Então, assim, cada pessoa é diferente e tem um conhecimento e tem uma experiência que realmente tem um valor muito grande. Essa é a ideia do investidor amador. Então, como é que você vai colocar isso em prática? Você vai ver aquilo que você tem um diferencial, aquilo que é fácil para você entender, para você compreender, e você vai buscar isso no mercado de ações. Escolha aquela empresa que você tem uma facilidade de entender o negócio dela. Por exemplo, eu quando estudei a WEG, eu tinha uma facilidade de entender o que era o equipamento, qual é o propósito daquele equipamento, para que vai servir. Você está entendendo? Então faça isso também. Comece dessa forma você vai conseguir dar esse primeiro passo e vai tornar esse início de jornada muito mais fácil, tá certo? Então, assim, em relação a ações, eu acho que é basicamente isso. Para você começar, compreenda tudo isso que eu falei, faça uma reflexão, avalie tudo aquilo que você acha que você tem um conhecimento, que você tem a confiança de que é diferente, tem uma vantagem em relação aos outros e coloque isso em prática, tá certo?
Em relação a fundos imobiliários, pessoal, não há necessidade de a gente gastar muito tempo, tá certo? Os fundos imobiliários têm uma dinâmica muito diferente das ações. Eu sei que a gente está acostumado a ver no mercado ações que sobem 100, 200, 300%, às vezes em 12 meses, né? Num período curto de tempo, só que com fundos imobiliários isso provavelmente não vai acontecer, é uma dinâmica muito diferente, a gente está investindo em imóveis, tá certo? Então às vezes o próprio mercado em si não tem como você dar um salto muito grande no valor da cota do fundo imobiliário, tá certo? Então a gente vai montar uma carteira muito simples de fundos imobiliários. Não há necessidade de você ficar atrás daquele melhor ativo, aquele melhor imóvel, tá certo? Então uma carteira diversificada em 10 aqueles fundos imobiliários, se você comparar a sua com a minha, com qualquer outro analista, com qualquer outro investidor que seja conhecido, não vai ter uma diferença muito grande, tá certo? A gente escolhe alguns ativos para colocar na carteira, diversifica esses diversos setores, como logística, prédio industrial, lajes corporativas e shopping center, e cria uma carteira diversificada e com os proventos, com que a gente guarda nosso salário, a gente vai comprando mais cotas, vai comprando mais ações, e assim que a gente constrói uma carteira de investimentos para o longo prazo, tá certo? Eu sei que muita gente às vezes fica me perguntando, me pedindo uma dica quente de qual é a melhor ação, qual é a próxima Magazine Luiza, mas eu não acredito nisso, tá certo? O que eu acredito é na disciplina, é na dedicação e no comprometimento com o investimento para o longo prazo. Eu não gosto de ficar, como eu já falei, eu não gosto de ficar dizendo qual é o ativo que uma pessoa deve comprar. E isso para mim foi muito importante porque me deparei com uma citação muito importante que mudou realmente a minha forma de pensar no livro A Marca da Vitória, do Phil Knight, que é o criador da Nike. Lá tem uma passagem que diz assim: não diga às pessoas como fazer, diga a elas o que fazer e deixe-as o surpreender com os resultados. Então é isso que eu quero fazer, eu quero ensinar vocês a como investir no mercado de ações, como investir no mercado de fundos imobiliários, como você consegue montar uma carteira de investimentos, criar um patrimônio sólido financeiro no longo prazo e poder viver de renda no futuro de forma muito tranquila, tá certo? Bom pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre como montar uma carteira de investimento. Eu realmente acredito muito nessa questão das vantagens do investidor amador, de cada um de nós usar o nosso potencial, o nosso diferencial como pessoa, a nossa experiência e começar dessa forma. Eu acredito que assim o começo vai se tornar muito fácil e a jornada muito mais fácil ainda. Eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos você vai olhar para trás, ver onde vocês estavam e o que foi construído ao longo desse tempo, com investimento disciplinado, com muita dedicação e, claro, a gente aqui para poder ajudar vocês, tá bem? Se é a sua primeira vez, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber o aviso de todos os vídeos novos, compartilhe com familiares, com parentes, com os amigos, todos aqueles que você acha que vão se beneficiar de colocar esse conhecimento em prática. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima.